TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente começa agora, nesse sábado, o nosso resumo da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal, mandando para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são... Olha, tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com. E é claro, tem um meio mais fácil de você entrar em contato com a gente, que é o nosso WhatsApp. Você já grava o seu vídeo, manda o seu áudio, faz a sua denúncia, mostra como está a sua região pelo 24, é o DDD, 998398384. Eu gravei, você também, manda pra gente, participa com a gente do jornal, gente. Então vamos ao resumo deste sábado, dia 21 de janeiro. Câncer de pele atinge mais de 180 mil brasileiros por ano. Descobertos 2 planetas similares à Terra no mesmo sistema. Infogripe alerta para aumento de vírus respiratórios em crianças. Caixa suspende consignado do Auxílio Brasil. Governador do estado entrega 60 novas ambulâncias para o serviço na capital. Tarifa de táxi fica mais cara em Petrópolis. E mais, Nova Friburgo ocupa o 2º lugar geral no ranking de redução de criminalidade do estado. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar o nosso jornal vendo o que foi destaque essa semana no nosso Correio da Manhã. Vamos ao primeiro, lá na coluna Magna Vita. Rio é destaque em seminário da Economia Verde. Na sede da Brazilian American Chamber of Commerce e com o apoio do IREE Mercado, o seminário Economia Verde Nova Fronteira despertou o interesse de investidores e contou com palestras do governador Cláudio Castro, do vice Tiago Pampolha e do secretário de Planejamento do Rio, Nelson Rocha, que falou sobre a Bolsa de Carbono que coloca o Rio na vanguarda internacional. Importante coordenação do evento do presidente do IREE, Valfrido Vardi, responsável pelas boas agendas pró-Rio em Nova York. No detalhe, o governador com o secretário de Comunicação, Igor Marques, que desenvolve um planejamento de divulgação internacional do Rio. O ano de 2023 será o da promoção internacional do estado. Política agora, mínimo tem que subir de acordo com a economia. O presidente Lula instituiu no dia 18 um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta que trata da política de valorização do salário mínimo, que trará uma fórmula de cálculo permanente para o piso nacional. Em encontro com cerca de 500 sindicalistas no Palácio do Planalto, Lula disse que o salário mínimo precisa subir de acordo com o crescimento da economia, em equivalência ao aumento do Produto Interno Bruto, PIB. Vamos agora ao destaque da editoria nacional. Feminicídio cresce no país. Passados 8 anos da promulgação da Lei 13.104, de 9 de março de 2015, conhecida como Lei do Feminicídio, o assassinato de mulheres em situação de violência doméstica e familiar ou em razão do menosprezo ou discriminação à sua condição aumentaram no país. A lei alterou o Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, além de incluí-lo no rol dos crimes hediondos. Vamos ao destaque agora de economia. Ainda em franca ascensão, indústria cresce em 9 dos 15 estados pesquisados pelo IBGE. Apesar de ter apresentado uma variação negativa de 0,1%, na média nacional, de outubro para novembro de 2022, a produção industrial cresceu em 9 dos 15 locais pesquisados no período. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, Produção Física Regional, divulgada pelo IBGE.
Vamos agora para o nosso intervalo, né? Exato. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Anvisa autoriza a ampliação da validade da vacina contra a Covid-19. E você vai ver também que o governo do estado do Rio de Janeiro forma 1.200 alunos do programa Ambiente Jovem. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Começou o verão e os cuidados com a pele precisam ser redobrados. A exposição ao sol em excesso pode provocar doenças como câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a enfermidade atinge mais de 180 mil brasileiros por ano. O câncer de pele corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. O Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum é o não melanoma, que tem letalidade baixa, mas os números de novos casos são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal das células da pele. Tem alta chance de cura desde que seja detectada e tratada precocemente. O especialista explica que a exposição ao sol em excesso é o fator principal. A luz do sol é o que hoje a gente mais está exposto, né, o tempo todo, não só de dia, mas também à noite, né, por reflexo de lua, reflexo de cosmo e assim por diante. Os raios ultravioletas são os que mais danificam o DNA das células da pele, então está diretamente relacionado a esse tipo de exposição, né? A luz do sol, ao uso do protetor solar, ao uso de camadas que evitem, então camiseta, UV, blusa, chapéu e assim por diante. Já o câncer mais raro e letal é o melanoma, que representa 3% das doenças que o órgão pode ter. Ele ocorre quando as células produtoras dos pigmentos que dão cor à pele inflamam, tornando ela cancerígena. Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. Em pessoas de pele negra, ele é mais comum nas áreas claras, como palmas da mão e plantas dos pés. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa de novos casos da doença para 2023 na região sudeste é de 4.500 novos casos. Destes, 2.400 são homens e 2.100 são mulheres. Anualmente, mais de 8.000 casos são descobertos. O pré-diagnóstico é feito pela própria pessoa, que pode observar manchas suspeitas na pele. O diagnóstico, na maior parte das vezes, ele é feito por você ir atrás de um profissional, na grande maioria das vezes um dermatologista, e esse dermatologista, ou então esse profissional de saúde, aí sim, vai investigar lesões suspeitas, vai biopsiar, vai mandar para análise, e daí em diante o tratamento é definido. Hoje, o câncer de pele, na sua grande maioria das vezes, ele é retirado. E olha só, cientistas descobriram um novo planeta similar à Terra no sistema ao redor da estrela TOI 700. O segundo com as mesmas características da mesma região. Essa é uma das raras descobertas em que dois astros do mesmo tipo são achados juntos. O novo planeta, chamado TOI 70E, está a 100 anos-luz da Terra e fica na chamada zona habitável, ou seja, em uma região em que é possível a existência de água líquida na superfície. O astro tem cerca de 95% do tamanho total da Terra, mas o que torna a descoberta única é o fato de existirem dois planetas do mesmo tipo ao redor da estrela anã branca.
A descoberta foi publicada no jornal Letras Astrofísicas e foi feita com a ajuda do telescópio espacial TESS, além da ajuda de astrônomos italianos do Observatório Campo Catino, do Observatório El Soci, no Chile, e da NASA. Liderando o estudo estava Emily Gilbert, do Laboratório de Propulsão de Jatos da NASA, e contou com a participação dos italianos Giovanni Zoppi, Franco Malia e Aldo Zapparata, que trabalharam na verificação de falsos positivos nos dados coletados. Gilbert ainda informou que a descoberta será objeto de estudo no futuro do telescópio James Webb, o mais avançado até hoje a estar no espaço, que ajudará a determinar a composição e verificar a eventual presença de atmosfera. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu ampliar para 18 meses o prazo de validade da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer. A Anvisa informou que a ampliação do prazo se aplica a todos os produtos produzidos a partir de 9 de janeiro de 2023 e autorizadas para uso em crianças a partir de 6 meses de idade, adolescentes e adultos. A validade anterior era de 12 meses. A aprovação se baseou em novos dados de estudos realizados pela Pfizer. Esses estudos demonstraram que não há alteração nas especificações da qualidade da vacina durante o período adicional ao prazo anteriormente autorizado. A administração dos lotes já produzidos e distribuídos no país, que estão identificados com prazo de 12 meses, a Pfizer foi orientada pela Anvisa a solicitar uma autorização excepcional de uso. Nesse pedido, a Pfizer deve comprovar a rastreabilidade dos lotes, de modo que os profissionais da saúde e os indivíduos que recebam as vacinas possam verificar a data correta no momento de uso. A agência disse ainda que para as versões bivalentes da vacina não sofreu alteração de prazo. Larissa Martins, de volta ao estúdio. O novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, sinaliza para o predomínio do vírus sincicial respiratório em casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, esse vírus respondeu por 59% dos casos das síndromes, com resultado laboratorial positivo em crianças de 0 a 4 anos de idade. O dado se destaca especialmente em São Paulo, Distrito Federal e nos 3 estados da região sul. Também se observa a presença acentuada desse vírus no grupo de 0 a 4 anos no Espírito Santo, Minas Gerais e Roraima. O estudo é referente à Semana Epidemiológica 1, que compreende o período de 1 a 7 de janeiro de 2023. Nas demais faixas etárias, a Covid-19 segue prevalecendo entre os casos de síndrome respiratória aguda grave. Embora o cenário atual da Covid-19 no Brasil seja um cenário bem menos preocupante do que foi o começo dos anos anteriores, né? Por mais que a gente tenha assim, observado um aumento no número de casos, número de internações, inclusive por Covid-19 no final do ano passado, se mantendo ali até a virada do ano, ainda assim são números menores do que nós vimos no começo dos últimos anos, né? Porém, continua sendo, a Covid-19 continua sendo o principal motivo de internação por problemas respiratórios na população adolescente e adulta no nosso país. E isso que os dados, né, de notificação têm nos mostrado, ou seja, em termos de internações, problemas respiratórios que têm sido notificados, né, nos sistemas de vigilância e saúde do país, a gente continua observando a Covid-19 como sendo o principal motivo, né, para essas internações, né? A Fiocruz ressalta a importância da vacinação das crianças contra a Covid-19. No Brasil, apenas cerca de 39% do público-alvo, entre 3 e 11 anos, finalizou o esquema vacinal. Nesta semana, novas doses de vacinas que estarão focadas na vacinação das crianças chegaram ao Brasil. E o esquema vacinal deve ter continuidade na próxima semana. Em Petrópolis, 24.107 crianças já tomaram a primeira dose da vacina, o que corresponde a 73,7% da faixa etária. Porém, apenas 57% do público-alvo tomou a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. O pesquisador Marcelo Gomes reforça a importância de manter a vacinação em dia, tanto para crianças quanto para adultos, destacando a necessidade de todas as doses de reforço. Nos chama a atenção, infelizmente, né, pesquisa recente aí que foi divulgada, mostrando que um percentual importante da população tem se mostrado atualmente um pouco em dúvida, né, se vale a pena ou não vacinar, principalmente as crianças e os adolescentes,
né? Então, dado esse cenário de que o vírus continua presente, continua causando internações, né, é importante a gente voltar a lembrar a população, né, que a vacina continua sendo o nosso principal, não é o único, mas é o principal mecanismo para justamente proteger a nossa saúde, proteger a nossa vida em relação à Covid-19. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 1% para a influenza A, 0,2% para a influenza B, 12,6% para o vírus sincicial e 77,8% para a Covid-19. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 0,3% para a influenza A, 0% para a influenza B, 0,8% para o vírus sincicial e 96% para a Covid-19. Dado esse cenário, né, ou seja, o vírus continua circulando, continua causando internações, é fundamental que a população esteja em dia com a vacina contra a Covid-19. Né? Então, observar aí, de acordo com a sua faixa etária, com a sua condição de saúde, a quantidade de doses recomendadas, né? E caso esteja em atraso com a sua vacina, né, de acordo com o seu perfil, buscar os postos de saúde mais próximos, né, para se colocar em dia com a vacina. E agora vamos mudar um pouco de assunto e ir para a economia. A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, afirmou na última quinta-feira que suspendeu o crédito consignado do Auxílio Brasil e que o banco não tem como bancar as prováveis perdas decorrentes da inadimplência com essa modalidade de crédito liberada durante o fim de 2022. A presidente da Caixa afirmou que foi preciso suspender essa modalidade por 2 motivos. O primeiro é que o governo está revendo o cadastro, então não seria de bom tom manter o sistema ativo. E o segundo é que os juros são muito elevados para essa parcela da população. Em entrevista, ela declarou que a Caixa e o Banco do Brasil devem ser o motor do novo programa de renegociação de dívidas, uma promessa do presidente Lula durante a campanha. Segundo Rita Serrano, as condições do programa estão sendo definidas pela equipe econômica e os presidentes dos bancos públicos para lançamento em fevereiro. O ministro da Fazenda, no entanto, declarou que o programa deve ser finalizado logo após o seu retorno da Suíça, onde ele participa do Fórum Econômico Mundial essa semana. Encerrando a entrevista, a presidente da Caixa afirmou que pretende renegociar com o Tribunal de Contas da União mais prazo para a devolução dos 20 bilhões de reais em recursos transferidos pelo Tesouro para investimentos. Segundo ela, o TCU determinou a devolução em 5 anos, mas ela negocia para que seja num período maior, em 7 ou 8 anos. E olhem só, o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, formou nessa última quinta-feira as 40 primeiras turmas do Ambiente Jovem, o maior programa de educação ambiental do país. A cerimônia de formação das 40 primeiras turmas dos alunos do Ambiente Jovem, realizada no Maracanãzinho, o governador Cláudio Castro anunciou que vai abrir um concurso para que o Estado financie os 10 melhores projetos de sustentabilidade apresentados pelos formandos. Olhar para o nosso ambiente é olhar para o nosso futuro, para a nossa casa comum. E as coisas não vão melhorar se a gente não começar, cada um de nós, dando o seu próprio passo. O programa Ambiente Jovem é um programa de formação de líderes. Eu quero, Tiago, que você abra um concurso para os 10 melhores projetos. O Estado vai financiar 100% dos 10 melhores projetos que saírem do Ambiente Jovem. Além de estarem aptos como agentes de transformação social e ambiental, os 1.200 jovens formandos receberam orientações para buscar postos no mercado de trabalho e vagas em cursos de nível superior. Um dos objetivos do programa é melhorar a qualidade de vida dos participantes e das comunidades em torno. O programa Ambiente Jovem possui 141 unidades em diferentes cidades de todo o estado do Rio de Janeiro e conta com mais de 5.000 alunos. A gente tem que desenvolver sim, que a gente tem que olhar a economia sim, mas nós temos que olhar para a nossa sociedade. Temos que olhar para aquela pessoa que sofre, temos que olhar para o nosso ambiente que está cada dia mais degradado. Porque vocês são a prova de que hoje, à frente do governo do Estado, há 2 jovens que olham para o nosso meio ambiente e pensam, ali está
o futuro do nosso Estado. Os alunos participam de aulas teóricas, práticas de diversas atividades com a temática do meio ambiente e sustentabilidade e receberam uma bolsa de estudos de R$ 200, vinculada ao mínimo de 75% de presença nas atividades. Quando a gente está falando em formar agentes socioambientais, que é a missão do Ambiente Jovem desde o iniciozinho, a gente está falando em dar voz, acima de tudo, para a juventude, para as juventudes, que às vezes não tem essa voz e não tem essas oportunidades, mas é sobretudo a gente unir essa voz à ação. E é para isso que o Ambiente Jovem foi todo desenhado e é isso que vocês executaram. Parabéns a todos vocês, parabéns Ambiente Jovem, parabéns Estado do Rio de Janeiro por fazer essa aposta. A esperança de um mundo mais justo e sustentável se fortalece em cada um de vocês. E o governo do estado entregou 60 novas ambulâncias para o serviço na cidade do Rio de Janeiro. As viaturas vão substituir aquelas com mais tempo de uso e ampliar a frota. No total, o projeto SAMU 100% RJ vai disponibilizar 249 veículos aos 92 municípios do estado. O governador Cláudio Castro entregou nesta quarta-feira 60 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na cidade do Rio de Janeiro. Nas próximas semanas vão ser realizadas entregas escalonadas de outros 189 veículos para todos os municípios. O investimento para renovar e ampliar a frota, levando o serviço inclusive para as cidades que ainda não têm o atendimento instalado, foi de R$ 87.400.000. O projeto SAMU 100% RJ vai disponibilizar ao todo 249 veículos para todo o estado. O secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, destacou a entrega como um momento de grande importância para a saúde do estado do Rio de Janeiro. Com muita honra que nós iniciamos hoje um projeto de implementação do SAMU em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Hoje é a primeira entrega de um sonho, que é colocar e instalar o SAMU em todas as cidades do Rio de Janeiro. Essa entrega hoje faz uma renovação de 100% da frota do SAMU Capital, que é administrado pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós já instalamos, governador, 20 bases avançadas na capital. Cerca de 30% das cidades do estado do Rio de Janeiro ainda não possuem os serviços do SAMU. E por isso a Secretaria de Saúde deseja realizar mais investimentos no atendimento móvel de urgência e emergência. Já foram inauguradas 20 bases descentralizadas em pontos estratégicos da cidade para diminuir o tempo de resposta aos atendimentos e também desafogar os hospitais. As unidades descentralizadas fazem parte de um programa do governo do estado que prevê a instalação de 40 unidades avançadas para reduzir o tempo de resposta do SAMU. As bases funcionam 24 horas por dia e cada uma conta com pelo menos uma ambulância e uma motolância utilizada em áreas de difícil acesso. Em 8 meses de funcionamento, as bases descentralizadas já realizaram mais de 35 mil atendimentos. E nós começamos então um processo de descentralizar as bases, porque a realidade era uma realidade triste, onde uma ambulância muitas vezes conseguia fazer só 2 atendimentos por dia. Nós não iremos sossegar enquanto os nossos padrões de atendimento não forem padrões internacionais, não forem padrões onde a gente vai cada dia salvar mais vida. O objetivo é que cada uma das 17 milhões de pessoas desse estado possam receber um atendimento digno, rápido, de um profissional qualificado, bem remunerado e de uma ambulância de qualidade. Com a chegada das novas ambulâncias ao SAMU da capital, as viaturas com mais tempo de uso vão ser substituídas e a frota vai ser ampliada, fortalecendo também o atendimento nas bases descentralizadas, que estão em processo de expansão. Hoje é uma entrega especial. E é uma entrega especial porque ela é um processo. É olhar toda essa engrenagem, Luizinho, e saber como a gente vai fazer para que aquela pessoa, que como você disse aqui na sua fala, aquela pessoa que no seu momento de maior agonia, como ela vai fazer para ter um atendimento melhor? E olhem só, os Estados Unidos cogitam assinar um acordo com outros países para a exploração conjunta da Lua, numa corrida espacial contra a China.
De acordo com a mídia especializada, um dos principais objetivos deste programa é o confronto com a China, que está se aproximando cada vez mais da liderança espacial, tornando-se assim uma grande concorrente para os norte-americanos. A Arábia Saudita não é famosa por sua capacidade espacial, mas se juntou ao programa lunar da NASA, ou seja, tornou-se um dos 20 países que assinaram o Acordo Artemis com os Estados Unidos. A mídia ainda destaca que o documento americano estabelece regras para a exploração espacial pacífica e regulariza as ações na superfície lunar. Contudo, o acordo tem um objetivo maior: levar os Estados Unidos de volta à Lua e garantir a sua presença duradoura graças à aliança com outros países, afirmam os especialistas. No momento, esta aliança conta com os parceiros tradicionais dos Estados Unidos, como Canadá e França, bem como os novatos, Emirados Árabes, Nigéria e Ruanda, que estarão envolvidos nos planos norte-americanos para a corrida espacial contra a China. Em 2022, diversos países obtiveram avanços em tecnologias espaciais, inclusive lançando espaçonaves em direção à Lua. Contudo, os Estados Unidos seguem observando de maneira especial o avanço chinês. A produção de energia solar em residências passa a ter uma taxa mensal para que pessoas que geram a própria energia solar possam utilizar o sistema das distribuidoras para repassar o excesso para a rede elétrica. A nova legislação afeta aqueles que possuem placas de energia solar em casa. Atualmente, os proprietários podem consumir energia ao mesmo tempo em que ela é gerada quando há sol e enviar o excedente de produção para a rede elétrica, o que os permite consumir energia mesmo quando o sol não está mais no céu. Com a mudança, os novos proprietários de placas de energia solar vão precisar pagar uma taxa para o uso do sistema que distribui este excesso para a rede. De acordo com o artigo 26 da Lei 14.300, os usuários que já faziam parte do sistema de compensação de energia elétrica até o dia 6 de janeiro deste ano ficam isentos da cobrança até o dia 31 de dezembro de 2045. A cada quilowatt excedente gerado, ele retorna integralmente em forma de crédito para o consumidor. No entanto, de acordo com o artigo 27, os usuários que passaram a adotar o sistema a partir de 7 de janeiro de 2023 serão cobrados gradativamente até 2028 pelo uso da rede de distribuição das empresas de energia. Em 2023, a taxa sobre esses créditos excedentes gerados será de 15%, chegando a 90% em 2028. Guilherme Susteras, conselheiro da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, explica que mesmo com as tarifas, ainda há vantagens de se aderir ao mecanismo, devido à sustentabilidade e ao controle no valor da conta de luz. Ainda nesse assunto de energia, olha só, na caminhada para a neutralidade carbônica das suas operações, a Ford anunciou que vai criar uma nova central de energia solar nas suas instalações de fábrica, de Valência, na Espanha. A área fotovoltaica, que converte energia solar em eletricidade, encontra-se numa área não produtiva da fábrica, cobrindo 2 zonas de painéis solares, capazes de produzir anualmente a energia equivalente, em média, a 1.400 residências. A atual produção, com cerca de 4.641 megawatt-hora por ano, vai ser aumentada para o próximo verão para os 3.762 megawatt-hora por ano, que equivale a mais 1.100 residências adicionais. Na prática, isso significa que o corrente ano, a fábrica da Ford em Valência vai registrar uma significativa redução nas suas necessidades de eletricidade provenientes da rede pública. A Ford está procurando expandir as áreas de painéis solares em mais terrenos, visando atingir um abastecimento de 10 megawatts de potência em 2024. Para o diretor de Engenharia Sustentável Ambiental e de Segurança da Ford Europa, Stuart Southgate, agora mais do que nunca, todos nós percebemos a necessidade de utilizar fontes de energias renováveis. Na Ford, à medida que avançamos para um futuro totalmente elétrico e para uma neutralidade carbônica em toda a nossa pegada produtiva, os investimentos em inovações como esta nova central solar em Valência criam um volume de autoabastecimento em energia renovável, representado por uma importante contribuição para a nossa contínua ambição de contribuir para a construção de um mundo melhor. E você vai ver depois do intervalo que Nova Friburgo ocupa o 2º lugar geral no ranking de redução de criminalidade do estado.
E você vai ver também que tarifa de táxi vai ficar mais cara aqui em Petrópolis. Voltamos já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. Está em vigor a nova tarifa de táxi em Petrópolis. O reajuste foi de 10%. Após todos os taxímetros passarem por vistoria do Instituto de Pesos e Medidas, o transporte individual de passageiros, mais conhecido como táxi, vai passar por um reajuste de 10% nas tarifas por quilômetro rodado. Segundo o Diário Oficial, o reajuste entra em vigor nesta sexta-feira, 13, e é obrigatório que a inspeção seja feita até o dia 30 de janeiro. O IPEM-RJ vai realizar a verificação metrológica na Feirinha de Itaipava, a partir das 9 horas da manhã, do dia 13 ao dia 30 de janeiro. Esse reajuste é aplicado da seguinte forma: a associação faz o pedido junto à prefeitura, o prefeito analisa, aprova e ele envia para o peso e medida, que faz a planilha e autoriza a mudança de tarifa. A publicação foi feita no Diário Oficial do município no dia 9 de novembro de 2022 e consta um aumento de 10% no valor da tarifa por quilômetro rodado. Antes disso, o último aumento registrado foi no dia 23 de fevereiro de 2016. Nós tivemos que dar uma segurada no aumento em outras épocas porque entrou a concorrência dos aplicativos, que é uma concorrência desleal, e nós tivemos que segurar o nosso pedido de aumento. Mas agora não tem mais jeito. O reajuste será aplicado nas frações por quilômetro rodado. O custo para a atualização do chip fica em média de R$ 200 por veículo. Para Evandro, as expectativas para 2023 são positivas para melhorias no serviço. Prestar um serviço correto para a população, para que possamos recuperar esses passageiros que nós perdemos. O Ministério Público do Rio abriu inquérito para apurar denúncias de rachadinha no gabinete do vereador Domingos Galante, mais conhecido como Domingos Protetor. O caso veio à tona desde o ano passado, quando uma denúncia chegou à ouvidoria do órgão. O inquérito para investigar o esquema de rachadinha envolvendo o vereador Domingos Protetor foi aberto pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis. No ano passado, o assunto chegou ao conhecimento do órgão por meio de uma denúncia de que o vereador pedia de volta parte do pagamento do salário de assessores, a famosa rachadinha. A denúncia apontava ainda que ele exigia que os assessores comprassem rifas para ajudar a causa animal. Na época, o vereador havia sido notificado a entregar documentos ao Ministério Público e agora o órgão abriu inquérito para investigar o caso. A denúncia dizia ainda que Domingos interferia na Coordenadoria de Bem-Estar Animal em 2021, durante a gestão interina de Ingo Rames. De acordo com o documento, sob a tutela da promotora de justiça Zilda Januzzi, as informações colhidas vão ser analisadas em um prazo de 45 dias. Em um eventual afastamento de Domingos, o primeiro suplente a assumir a vaga pelo PSC seria Bernardo Sabrá. Porém, Sabrá também está sendo investigado pela Operação Clean do Ministério Público e da Polícia Civil por denúncias de corrupção na CPTrans. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral, o segundo suplente do partido seria William Santos, que é jornalista e também gerente de planejamento da CPTrans. Assim, em um eventual afastamento de Domingos e a impossibilidade de Sabrá em tomar posse, quem assume é o William.
Também no ano passado, Domingos foi envolvido em outra polêmica, depois que áudios divulgados em aplicativos de mensagens foram atribuídos a ele. Nos áudios, o homem em questão orientava outra pessoa sobre como abandonar novamente nas ruas animais que tinham sido acolhidos anteriormente. Procurada, a assessoria do vereador informou que Domingos está sendo vítima de notícias falsas para destruir sua imagem e o trabalho que conduz na Câmara Municipal. O vereador afirmou ainda que todas as providências jurídicas estão sendo tomadas e que ele foi orientado pelos advogados a não se pronunciar. Os trabalhos na Câmara dos Vereadores foram retomados nesta quarta-feira. Também procurada, a casa não se pronunciou sobre o assunto. Após a divulgação de uma nota oficial por parte do setorial do PSOL do Estado do Rio de Janeiro em relação à separação das integrantes que compunham a Coletiva Feminista Popular de Petrópolis, a equipe do Correio Petropolitano procurou um advogado eleitoral para entender quais as alternativas da Câmara Municipal para vereador. O setorial do PSOL do Estado do Rio de Janeiro emitiu na última quinta-feira uma nota oficial após duas co-vereadoras da Coletiva Feminista Popular de Petrópolis divulgarem que tinham sido expulsos do grupo. No posicionamento publicado por meio das redes sociais, a atitude da co-vereadora Júlia Casamasso foi repudiada. De acordo com a nota, a expulsão também gera estranheza, visto que Mariana e Thaís são os perfis com mais representatividade em relação às pautas do partido. O editorial do PSOL disse ainda se a co-vereadora eleita não concorda ou não tem disposição para permanecer com a militância do PSOL, que a direção do partido deveria tomar providências, incluindo a perda do mandato. A candidatura coletiva foi aprovada no plenário em 2021, desde que o registro seja em caráter individual. De acordo com o advogado eleitoral Fábio Alves, a legislação precisa ser aprimorada, já que em critério jurídico as candidaturas coletivas não existem. Da mesma forma que o STF decidiu que eu não posso ter candidatura independente, me parece, em tese, que eu não poderia ter candidatura coletiva, porque não tem previsão legal. E vou mais além. Se eu posso ter candidatura coletiva, mas a minha nominata só pode ter, por exemplo, 16 candidatos, e todos os 16 colocam um coletivo de 5, 6 pessoas, eu, na verdade, não estou tendo uma nominata de 16, eu estou tendo uma nominata de 60, 70, 80 pessoas ou até mais. E isso gera uma desproporção e uma desproporcionalidade eleitoral. Caso Júlia não assuma como vereadora, o próximo suplente é Gabriel Abrão, que recebeu 299 votos. Apesar disso, ele pode não ter todos os requisitos exigidos por lei para assumir o cargo. Em Petrópolis foram 900 e poucos votos, 990, 970. Eu agora não lembro de cabeça o coeficiente, mas a faixa foi essa. Então ele não atinge os 10% da cláusula de desempenho. Tá? Então, consequentemente, ele não poderia assumir. O que aconteceria é que a gente iria para a redistribuição na lista dos votados pela Justiça Eleitoral, buscando aí preencher essa cadeira que ela não pode ficar vaga. No entanto, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, caso ele tenha sido diplomado, pode assumir o cargo como vereador. Apesar de tantas dúvidas e incertezas, por enquanto, o coletivo permanece na cadeira legislativa petropolitana. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis afirma que a frota de ônibus da cidade está operando com 10% a mais do que a demanda de passageiros. Segundo o Cetranspetro, a demanda de passageiros teria diminuído em aproximadamente 20% durante a pandemia. Quem depende do transporte público em Petrópolis enfrenta diariamente ônibus lotados. Durante a pandemia, em todas as cidades do Brasil, as frotas de coletivos foram reduzidas por conta do isolamento social e a diminuição de fluxo de passageiros. Mas até hoje, a frota não foi retomada em sua totalidade em Petrópolis, o que é motivo de reclamação por parte dos passageiros. Mas, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, a frota de ônibus da cidade está operando entre 10% e 15% a mais do que o necessário hoje, levando em conta a demanda de passageiros. Hoje em dia, a frota está 10% maior do que a necessidade de demanda, tá? A gente houve uma mudança muito grande, global, em vários hábitos, em vários comportamentos, né? E a realidade do sistema de transporte, ela mudou. Hoje a gente tem
menos 20% de pessoas usando os ônibus. Isso é um número muito grande, sendo que a frota está em, no mínimo, 90%. E algumas linhas estão até muito maior do que era antes da pandemia. De acordo com o sindicato, a demanda de passageiros diminuiu quase 20% desde a pandemia. Em julho do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a frota deveria ser retomada em 100%, confirmando uma decisão da Quarta Vara Cível de Petrópolis. Mas, na época, as empresas informaram que não tinham condições em retomar com a frota pré-pandemia. Na época, o sindicato defendia que a determinação da Justiça de retornar com a frota de antes da pandemia não considerava o fato de a CPTrans ter estabelecido uma redução de 10% no ano de 2021, quando 35 ônibus foram vendidos pelas empresas. Mas agora, o sindicato destaca que até maio deste ano, 40 novos ônibus vão estar em circulação na cidade, sendo que 13 deles já estão nas ruas, sendo suficiente para atender o número de passageiros no município. A necessidade de oferta da quantidade de ônibus, ela tem que ser adequada à necessidade da demanda. Por que a gente faz isso, né? Por que existem estudos para isso? Para não gerar custo excessivo que vai aumentar o preço final da tarifa e onerar quem paga ali na roleta, né? Então, assim, tudo é uma balança, né? Então, assim, o óleo diesel aumenta, isso impacta lá em quem paga na roleta. Segundo o CETRANSPETRO, o sistema de transporte é como um repassador de custos e é considerado um serviço tão essencial quanto a saúde e a educação. O sindicato defende que a lotação nos ônibus e a demora no atendimento aos passageiros está diretamente ligada aos problemas de mobilidade urbana que a cidade enfrenta, o que está fora do alcance das empresas de ônibus. Hoje a gente tem 10%, de 10% a 15% a mais de oferta do que a demanda precisa, né? Ah, mas olha, a gente vê os ônibus cheios, vê os ônibus lotados. De fato, acontece, sim, principalmente porque a gente precisa agora investir em mobilidade. Por quê? Porque não adianta que os ônibus fiquem parados. Muitas pessoas falam assim, mas eu estou aqui, a sensação de espera, né? A gente às vezes sabe que não é isso tudo, mas é ruim para quem está esperando depois de um dia de trabalho. Eu estou aqui há meia hora esperando e o ônibus não vem, porque eles ficam presos em comboio no engarrafamento. O sindicato aponta ainda que problemas como estacionamento irregular, excesso de veículos na cidade, vias com pouca manutenção e em mão única geram atrasos nas viagens. O ônibus ele não pode pegar rota alternativa como os carros particulares, então eles ficam ali retidos. E no horário de pico, que é quando todo mundo circula, carros particulares, ônibus, motocicletas, isso impacta no nosso cumprimento de horários, né? Mas a quantidade de ônibus, ela está 15% a mais do que hoje em dia seria apropriado para a população, justamente para a gente conseguir ganhar um pouco mais o cumprimento de viagem nesses momentos de falta de mobilidade da cidade. De acordo com dados publicados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2022, Nova Friburgo alcançou o segundo lugar no que se refere à redução dos índices de criminalidade do Sistema Integrado de Meta. Nova Friburgo apresentou redução por 3 meses seguidos nos índices de criminalidade da cidade, que já tinham apresentado queda em outros levantamentos do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. No comparativo entre os anos de 2021 e 2022, o município apresentou redução nos 4 principais índices de criminalidade. Os crimes de letalidade violenta tiveram redução de 8,3% no município. Roubos de veículos caíram 85,7%. Roubos de rua tiveram queda de 26,4%, enquanto roubos de carga permaneceram sem registro nos 2 anos. A título de comparação, no mesmo recorte entre 2021 e 2022, a região serrana registrou um aumento de 6,8% nos crimes de letalidade violenta. Quando o assunto é roubo de cargas, a região serrana também teve crescimento nos índices. Enquanto foram registrados 3 crimes do tipo em 2021, foram 6 em 2022. Realidade bem diferente da vivida em Nova Friburgo.
No comparativo com Teresópolis e Petrópolis, principais cidades da região serrana, ao lado de Nova Friburgo, o município também apresenta estatística positiva, com números mais favoráveis nos índices de criminalidade, o que consolida Nova Friburgo como um dos municípios mais seguros do estado do Rio de Janeiro. Em Teresópolis, os casos de letalidade violenta subiram de 18 para 30 entre 2021 e 2022. Roubos de rua também tiveram ligeira queda, reduzindo de 30 notificações em 2021 para 23 em 2022. Já os roubos de veículo também tiveram uma pequena redução no período, indo de 7 em 2021 para 4 em 2022. No que se refere aos roubos de carga, os índices se mantiveram com um registro em 2021 e em outro em 2022. Já em Petrópolis, assim como em Nova Friburgo, os crimes de letalidade violenta registraram queda, enquanto em 2021 foram 24 casos, em 2022 foram 14. Os roubos de rua foram reduzidos em 36,1%, de 108 para 69 no período. Já os roubos de veículo tiveram um pequeno aumento, subindo de 7 em 2021 para 9 em 2022. A exemplo de Petrópolis, os índices referentes a roubos de carga se mantiveram com um registro em 2021 e outro em 2022. E agora a gente fala de carnaval, porque a Escola de Samba Império de Petrópolis já está se aquecendo para a Folia 2023. Em Petrópolis, segundo a Prefeitura, o Instituto Municipal de Cultura já concedeu autorização para apresentações e desfiles de 12 blocos. Após 2 anos sem folia devido à pandemia da Covid-19 e às tragédias, o carnaval em Petrópolis vai voltar. Mestre Ivo, que é um dos fundadores da Liga dos Blocos e Escolas de Samba de Petrópolis, conta que mesmo apreensivos e enfrentando dificuldades, a Libesp tem se preparado para as apresentações das escolas de samba. Acredito que vai ser um carnaval muito pequenininho, né? Humilde, mas com muito amor, garra e determinação e vontade. O vice-prefeito Paulo Mustang está dando uma força para a gente, né? E a gente acredita que vai fazer alguma coisa, né? É o primeiro passo, né? E nós temos também a Escola de Samba Império de Petrópolis, que representa o município no Carnaval do Rio de Janeiro. Isso é um ganho muito grande para a cidade. Segundo ele, muitas pessoas têm sido contra. Ele reforça que mesmo quem não goste de celebrar o carnaval deve respeitar, já que o evento, além de divertir, gera trabalho e renda. Muitas pessoas são contratadas para fazer parte da organização. Ali você tem o direito de brincar, de se divertir, é alegria. Carnaval é a alegria do povo, entendeu? Lógico, tem pessoas que não gostam do carnaval, então vai para o retiro, outros vão descansar. Agora, o carnaval é o nosso direito. E quem tem o direito de brincar o carnaval, que brinque o carnaval. Quem não gosta do carnaval, que vai para o seu espaço. Agora, um respeitando o outro. Não é isso? O católico respeita o evangélico respeita o mormon respeita... E assim vai. A Libesp debateu em reunião na última segunda-feira os detalhes finais sobre o Carnaval de 2023. Na reunião, os membros debateram sobre a distribuição de abadás, data e horário de blocos, além das apresentações da Escola de Samba Império de Petrópolis em 10 comunidades no pré-carnaval. A Libesp vai realizar juntamente à Prefeitura neste ano o Carnaval Inclusão. A ideia da Liga é um carnaval sem preconceito, onde todos vão poder participar, inclusive pessoas com deficiência motora. Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está atravessando na sociedade aí, a inclusão de todos, homens, mulheres, negros, brancos, né, todas as raças e também todas as pessoas que têm deficiências para participar da alegria que é o carnaval. Segundo a Prefeitura, o Instituto Municipal de Cultura já concedeu autorização para 12 blocos se apresentarem no carnaval. As apresentações estão sendo discutidas dentro da comissão de eventos, que acontece quinzenalmente. A Prefeitura disse que está finalizando o calendário dos desfiles, que será divulgado na próxima sexta-feira. Além do aval da Prefeitura, os blocos precisam solicitar alvarás à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. A região do Vale das Videiras, em Petrópolis, vai ganhar um novo SEI neste ano. O Centro de Educação foi construído com recursos dos próprios moradores, através da Associação Ama Vale.
Além disso, o posto de saúde da região também vai receber intervenções. A AmaVale é a associação de moradores da região do Vale das Videiras sem fins lucrativos, formada exclusivamente por pessoas que vivem na região. A diretoria, de forma voluntária e não remunerada, dedica tempo e trabalho pela preservação da qualidade de vida de todos os moradores da região. No ano passado, a associação se dedicou à construção do CEI Videirinha, que será inaugurado em março deste ano. Os moradores apoiando, todo o projeto, as despesas, e saiu do papel, a prefeitura foi lá, viu, porque tem que aprovar, tem várias aprovações, e vai ser feito, vai ser inaugurado dia 1º de março. O espaço terá 300 metros quadrados e vai ser administrado pela prefeitura, se integrando à rede municipal de ensino. O local vai ter capacidade para atender até 70 crianças com idade a partir de 3 anos. O Centro de Educação Infantil era uma reivindicação antiga. Ali no Vale tem a escola, o posto de saúde, a associação de moradores vai ter o ponto da ambulância para transporte de alguma emergência e tem agora o Centro de Educação Infantil. Quer dizer, vai ser um complexo de políticas públicas, E o CEI foi construído pelos moradores com aprovação da planta pela prefeitura, uma planta feita por arquitetos lá do local que moram ou que visitavam o vale, e os moradores compraram e bancaram a obra. Além dos investimentos feitos pela Associação de Moradores na educação, a saúde da região também vai receber atenção. O posto de saúde da família do Vale das Videiras vai ser ampliado pela prefeitura após o Conselho de Moradores pedir a intervenção do governo municipal. Tem bastante coisa, está um trabalho que está funcionando, mas precisando de melhorias, E aí foi criado o conselho local para a gente estar atuando, aprendendo, fiscalizando, cobrando e melhorando mais a demanda para os moradores. Algumas reivindicações da comunidade foram atendidas, não foram ainda feitas, mas estão em andamento, que é você ter a ampliação e a reforma da unidade de saúde, ter coleta de exames uma vez por semana e ter um transporte com ambulância. Então, eles estão instalando esses pontos de ambulância em Secretário e no Vale das Videiras. De acordo com a prefeitura, por lá, as melhorias previstas são pintura, readequação do espaço interno e reparos na estrutura. Também está sendo planejada a construção de um consultório odontológico e uma sala de curativos. Os próprios moradores da região criaram um conselho da saúde para apontar as necessidades da unidade de saúde e levar à prefeitura. O conselho é uma lei municipal de 2016 e modificada em 2018. E a lei diz que os moradores podem ajudar a organização, a gestão do posto local de saúde. Então, metade dos conselheiros são moradores e a outra metade são representantes do secretário e representantes dos funcionários. Então, são 8 pessoas, 4 moradores, 2 funcionários e 2 representantes do secretário. Ainda de acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a Escola Municipal Américo Fernandes Ribeiro, também na região, vai receber ampliação no Programa de Gestão Descentralizada de Recursos da Educação Municipal, com valores ampliados por aluno de R$ 2,64 para R$ 10. Ou seja, as equipes das escolas vão ter 4 vezes mais recursos para investimento em pequenas intervenções. A Prefeitura de Petrópolis disponibilizou um novo número para atendimento da população. Por meio de mensagens de texto pelo WhatsApp, o usuário pode esclarecer dúvidas e conhecer todos os serviços disponibilizados pela Secretaria de Saúde. O novo menu pode ser acessado no número de WhatsApp 993 26 69 25. Através desse número é possível tirar dúvidas sobre solicitações de atendimento, acompanhar os números de vacinação contra a Covid-19 no município, além de conhecer toda a rede de saúde e receber também notícias. Já os servidores
Os servidores municipais poderão ainda receber informações do Núcleo de Medicina de Trabalho. A ferramenta já existia, mas em outro formato, onde as pessoas conseguiam receber a confirmação de agendamentos de exames e consultas marcados pelas unidades da rede de saúde. Agora, o número é exclusivo para o serviço de assistência virtual. Segundo o secretário de Saúde, Marcos Curvelo, a utilização da ferramenta ficou ainda mais fácil para os usuários. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Uma parceria entre a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos e a concessionária de energia Enel vai garantir descontos na conta de energia da instituição, por meio dos materiais recicláveis doados pelo público e entregues nos pontos Eco-Enel. Os petropolitanos que levarem materiais recicláveis até os ecopontos da Enel vão poder ajudar a PPO com descontos na conta de energia. Papel, plástico, metal e até óleo vegetal que já foi usado podem ser entregues nos pontos e se transformam em bônus para a instituição. Nós fizemos uma reunião com a Enel e começamos a montar todo um projeto, todo um esquema para que esse projeto fosse aplicado aqui na PPO. R$3.000 que a gente deixa de pagar, a gente pode investir com mais funcionários, com mais equipe técnica, com melhor atendimento para o paciente de câncer. Então, assim, é super importante a gente ter essa parceria. O programa foi reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como uma prática de referência ambiental para enfrentar os desafios da implantação da Política Nacional de Resíduos. O material deve ser levado ao ecoponto limpo e separado por tipo. No local, o material vai ser pesado e calculado de acordo com o valor praticado no mercado. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro. Os pontos são na Rua General Rondon, 400, no Quitandinha, no Parque Municipal de Itaipava, Estrada Neoindústria 10.000, Estrada Bernardo Coutinho, em Araras. Aí você vai lá, diz o número do cliente da PPO, que é o número 5229-700, e essa doação será convertida em energia para a PPO. Eu convido a todos a virem conhecer a nossa Casa de Apoio, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde. Está aberto para todo mundo que quiser nos conhecer e nos ajude nesse projeto, porque se a gente não tiver a população inserida nesse projeto, levando doação de material reciclado, a gente não vai conseguir atingir a nossa finalidade. E a gente termina a edição de hoje com imagens de pais orgulhosos, não é isso, Jorge? Olha só. É. Uma câmera capturou um momento emocionante em que um casal de cegonhas comemora o seu primeiro ovo, olha só. A gente fica por aqui, mas segunda-feira, 7h30, estaremos de volta, gente, com o Correio da Manhã, com muita informação para vocês. E ao vivo, esperamos você. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.